Boa noite, igreja. Hoje esse culto, ele é um culto voltado para, na verdade, é um culto de abertura de missões mundiais. Então, dentro de missões mundiais, estamos trabalhando com esse tema. Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. É um tema muito bonito. A música também de missões mundiais também é muito bela. Se vocês depois puderem ouvir, ficam à vontade, certo? Então, só para ficar no nosso coração, essa divisa e esse tema e a nossa divisa, vamos todos recitar juntos em uma só voz o nosso tema de missões mundiais, beleza? Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Apocalipse 22, 20. Gostaria de convidar o missionário Ael para estar subindo aqui em cima. Ele é um missionário que hoje está atuando no campo, tá? Então, juntamente a esposa dele, eles estão atuando no campo missionário e a nossa igreja trouxe eles para estar falando um pouco também e também fortalecendo a fé dos irmãos. Como eu mencionei, eles estão hoje atualmente no 16º país que mais persegue o cristão e também nesse momento a gente vai estar fazendo uma oração por eles. Amém? Boa noite, irmãos. Sempre uma alegria estar aqui na PIB Garavelo. Sempre foi, mas agora ainda é mais. Acho que foi 2025, 2024, em algum momento, a gente recebeu uma mensagem muito especial da PIB do Garavelo, que aproximou ainda mais a gente. A Shirley me mandou uma mensagem, eu lá do outro lado do mundo, só fui ver no outro dia de manhã, falando que a igreja queria adotar a gente. Eu falei, amém, graças a Deus, aleluia. Mas nem é por causa da questão financeira, meus queridos. Primeiro, a gente tem um carinho muito grande pela PIB do Garavelo. Eu não sei se os irmãos sabem, eu sou filha do pastor. A última vez que nós estivemos aqui em 2024, a primeira igreja que a gente pisou o pé foi aqui, porque foi a renovação de votos do meu pai, o pastor Wellington fez a cerimônia, foi uma coisa muito bonita para a gente, muito especial para a nossa família. Então, quando a Shirley me mandou mensagem, para mim foi muito especial, porque a gente já se sentia cuidado, porque vocês cuidavam da nossa família aqui. E aí vocês estenderam o cuidado para a gente lá na China. E ela está sempre mandando mensagem em nome da igreja, em nome do pastor Wellington, em nome do irmão Elivelton. A gente está sempre recebendo mensagem, compartilhando pedidos de oração. Então, isso faz a gente saber que, mesmo a gente estando tão longe, aqui tem gente que sabe o nosso nome, que cuida da gente em oração, e isso aquece muito o coração da gente. Então, eu queria pessoalmente, porque sou eu que falo com a Shirley, não é ele, agradecer os irmãos pelo carinho que os irmãos sempre têm com a gente e dizer que a gente está se sentindo em casa. Não precisa nem dizer para a gente se sentir em casa, pastor. A gente está, assim, muito em casa. Então, eu vou botar até as pernas para cima ali, brincadeira. Deus abençoe os irmãos, viu? Vou deixar ele falar, porque maranhense fala muito, gente. Então, assim, tem que dar a palavra logo. 晚上好，愿上帝祝福你，赐给你力量、平安和安全。阿门，irmão. Pastor, tem uns irmãos aí, Maria, que vai com as outras, hein? Deu um amém mais forte, o irmão seguiu. Não, porque os irmãos têm fé, pastor. Tem uns irmãos que são mais bereanos, né? E falou língua estranha na igreja, ó. Não pode, aqui é batista. Se traduzir pode, né, pastor? Está na Bíblia. Então vamos lá, boa noite. E Deus abençoe você e sua família, enche você de poder, de graça e de misericórdia. Amém ou não? Amém. Sabia. É bom estar com vocês, irmãos. Como minha esposa falou, por várias vezes nós já visitamos os irmãos, mas recentemente, há 2 anos atrás. E como sempre, somos muito bem recebidos. A gente sabe que os irmãos têm um coração missionário, não só para orar por missões, por essas informações, mas porque vocês recebem aqui gente e abençoa com esporte, abençoa com ação social, abençoa de qualquer forma. Missão a gente faz, só muda o endereço, irmão, é a mesma coisa, tá? Vai economizar a pesquisa dos irmãos, a gente já falou, é na China que a gente está, então 16º país. Então, mas tem outros, então vamos pesquisar. Mas, irmãos, lá a missão é a mesma daqui. Levar o nome de Jesus para quem precisa dele. Nós estamos ali no campo há 16 anos.
há 15 anos. E saímos daqui, eu sou do grande país, eu sou de outro país, eu sou estrangeiro, sou de um país chamado Maranhão. Quem é do Maranhão, levanta a mão aí, ó. Pastor, sempre tem, viu? A gente vai dominar esse mundo aí, ó. Eu tô achando que o anticristo vai ser maranhense, pastor. É muito maranhense. Misericórdia, né? Mas aí, maranhense, na força da farinha de polvo, a gente vai chegando longe, irmão. Mas eu vim para cá e casamos aqui ministerialmente. Nós somos filhos aqui do Goiás, da Igreja Batista aqui Goiânia, que tem perseverado e amado o Senhor, amado a obra missionária. Mas a gente só está lá há 15 anos porque há um compromisso. Primeiro do Senhor Jesus em nos manter ali. Ele decidiu nos manter e a gente fica ali. Mas o segundo é um compromisso de doação, não nosso, mas da igreja que caminha com a gente. Eu queria mostrar para vocês um vídeo curto, com algumas imagens em tempo de IA. A gente tem que falar assim, imagens feitas por nós, não é IA. Mas vocês vão ver umas imagens um pouco esquisitas. Ali o Senhor tem nos abençoado, a gente tem que trabalhar de tudo quanto é forma. Nós não somos autorizados a pregar o evangelho livremente ali. Então a gente tem que ter estratégias e tem que ter cuidado. A gente não pode sair para a rua para pregar, mas a gente tem no individual, treina obreiros locais. Vocês vão ver um vídeo ali que vocês vão ver uns pés assim, um pé do povo. Filmar o nosso culto lá tem que ser assim, que eu não posso ficar filmando nosso culto, mas reúne na minha casa. A gente tem uma igreja que reúne nas nossas casas, grupo de 30 irmãos, e cada domingo está numa casa diferente, porque a gente não pode reunir sempre no mesmo local, para não chamar atenção, para o vizinho não denunciar e a polícia não bater na porta. Aí cada domingo a gente está numa casa diferente, como se fosse um pequeno grupo, mas essa é a nossa igreja, de casa em casa. A gente trabalha com líderes, vocês vão ver alguns irmãos ali cantando com a carinha assim asiática. Não é dorama, irmão, é o nosso irmão lá cantando, é a igreja chinesa. A igreja chinesa que a gente tem trabalhado junto com eles, porque eles que vão à frente. A gente trabalha com treinamento com a igreja chinesa. Deus tem aberto portas assim também na área de esportes. Eu sei que os irmãos já tiveram, não sei se continuam com a reforma, mas com jiu-jitsu, com outras artes marciais. E Deus tem aberto portas. Vocês vão ver ali alguns flashes de tatame, flashes de animais. A gente vai contar um pouquinho mais. Outra vez nós contamos que Deus tem aberto portas por conta de cachorro e de gato, irmão. Até tartaruga, passarinho, entra no meio. Deus tem aberto portas de várias formas, queridos, mas tudo isso só é possível porque um dia o Senhor resolveu doar graça, misericórdia e amor. Depois Ele resolveu doar Jesus Cristo. Depois Ele resolveu doar a igreja. E hoje a igreja decide doar tempo, recursos e amor por pessoas que a gente nem conhece, mas que a gente ora e investe. Eu queria que você acompanhasse esse vídeo comigo, e quando você vir essa imagem, sabe que essa imagem tem uma partezinha de você, tem uma parte da sua dedicação, do seu amor e do seu investimento na obra missionária. Amém. Porque vocês doaram parte de vocês, agora faz parte daquele lugar. Glória a Deus, e vai continuar assim, doando amor, doando tempo, doando carinho. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 22. A gente leu ali o tema da campanha. O tema da campanha é um penúltimo versículo da nossa Bíblia. E a gente vai para o começo desse último capítulo aí do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso 1, primeiro. Apocalipse 22, o verso 1 fala assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Verso 6, o anjo me disse: Essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Finalmente, verso 7, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós lemos o livro de Apocalipse, e aqui no final é muito interessante, porque
esse último capítulo da Bíblia, só Jesus falando, eis que venho em breve, ele vai repetir isso 4 vezes. Mais referências, outras referências que as coisas vão acontecer em breve, são 7 referências. No último verso, no último capítulo da Bíblia. E ele está escrevendo isso para um grupo de pessoas que a gente cantou ali. Que Leão não parou a igreja, que Coliseu não parou a igreja. Por que a gente canta isso, irmão? Porque lá nesse povo foi o início de uma perseguição que um povo estava sofrendo. Eu aceitava Jesus hoje, amanhã tinha gente batendo na minha porta perguntando, você agora está seguindo esse Deus e não César? Sim, então vamos ali que eu vou te queimar. Tem certeza que vai continuar seguindo? E a igreja falava assim, tenho certeza. Eu perco a minha vida, mas não perco o Senhor Jesus. Policarpo, um dos pais da igreja, ele falou que ele foi preso, muito inteligente. Sabe aqueles homens que todo mundo sabe que é inteligente, que é sábio? E eles não queriam matá-lo, irmãos. É muito inteligente, mas por que você vai seguir esse Jesus? A gente não quer te matar, basta você negar o Senhor Jesus. E ele já no alto dos seus 80 e tantos anos, ele falou assim, olha, não vai ser possível. Eu não posso negar o Jesus. Eu sirvo ele há 80 anos, ele nunca me fez mal. Como é que eu vou negar o meu rei? Como é que a gente entende isso, irmãos? Como é que a gente entende uma igreja que até hoje tem sofrido pelo nome do Senhor Jesus, mas não nega? E quando a gente vai começar a ler e entender a Bíblia, a gente tem um pouco de confusão, a gente não gosta de falar isso, mas tem muita gente que fica um pouco assim, fora do lugar, um pouco de desconforto, lendo algumas promessas no livro de Apocalipse, que Jesus está falando assim, eu venho em breve, eu venho em breve, eu venho em breve. Há 2000 anos atrás ele está falando que vem em breve. Aí a gente passa batido, né? Não pode pegar a mão, não pode falar que Jesus não falou errado. É até um sentimento bom. Mas tem alguma coisa que ou a gente está lendo errado ou a Bíblia está errada. Como a Bíblia não está errada, a gente está lendo errado, concorda? Imagina que um pessoal gosta de usar exemplo. Tem alguém noivo aí, gente? Tem não, né? O noivo é rápido, né, pastor? O noivo já casa, glória a Deus. Mas já imaginou alguém chegando assim, ó, tá noivo, aí chega o rapaz, o boa pinta lá, chega para o sogrão. O sogrão vem aqui falar para você que a gente vai casar. Pedir a mão da sua filha em casamento. A gente vai casar em breve, meu sogro. Aí o sogrão falou, opa, quando em breve? Ah, daqui uns 10 anos, sogro. Já imaginou o problema que ia dar? 10 anos não é breve não, né, irmão? E 2000 anos? Aí vocês sabem que a Bíblia foi escrita em grego, né, irmão? É diferente do nosso. Então, às vezes tem umas palavras que têm sentido diferente. Aí na Bíblia eu fui pesquisar o que significa essa palavra breve em grego. Irmãos, depois de um estudo profundo, sabe o que significa breve em grego, irmão? Breve. Logo, rapidinho. É a mesma coisa, irmão, não tem desculpa não. Mas aí Jesus falou, eu venho em breve para uma igreja que está sofrendo perseguição, cheia de esperança. Sabe o que a gente precisa entender aqui? Quando Jesus falou assim, eu venho em breve, esse breve de Jesus já se cumpriu na vida de várias pessoas ao longo da história. A única explicação do povo marchar em direção a um fornalha ardente, morrer consumido por aquilo, pelo nome de Jesus, é porque Jesus veio. Esse breve já se consumiu na vida deles. Essa promessa de Deus vai ser o sol que vai iluminá-lo, já se cumpriu na vida da igreja. Ah, pastor, então não vai acontecer no futuro? Vai, irmão. E de forma plena, a gente vai estar com ele sim no futuro. Mas assim como Jesus pregava o reino de Deus e os discípulos ficavam confusos, né? Uai, Jesus, mas esse reino que o senhor falou que chegou, mas não está aqui, né? Eles queriam, vamos dominar, vamos ganhar. Aí Jesus, calma. Aí Jesus ressurge dos mortos. Aí eles dizem, entendi esse reino. Esse é um reino diferente. Essa é uma vida diferente. Essa promessa aqui é diferente, irmão. Você não precisa esperar Jesus no último dia. No último dia eu vou experimentar o que é céu. No último dia eu vou experimentar o que é a presença de Jesus mesmo. Não, irmão, a presença de Jesus está aqui para a gente agora como igreja, para viver. É por isso que a igreja não retrocede, é por isso que a gente fica cantando essas músicas aí que ninguém entende. Que a igreja não vai morrer, que o inferno não vai prevalecer. É só por isso, porque Jesus já veio e está caminhando conosco. E é interessante que quando a Bíblia vai começar a fazer essa descrição aqui, ela fala assim, olha, tem um anjo me mostrou que tem um rio de água de vida, e tem uma árvore da vida, e tem uma cidade. Você lembra de algum lugar que foi criado assim, um riozinho, umas árvores de vida? Só que era um jardim, né? E não deu muito certo, por culpa do homem.
E aí o Senhor Jesus falou assim: estou restaurando tudo. Estou restaurando. Está chegando um novo tempo. Vai ter um rio de vida, mas agora só tem uma árvore. Só a árvore da vida. E aí no verso 3 vai falar que essa árvore da vida, essa folha serve para quê, irmão? Para a cura das nações. Cura das nações. Esse toque do céu, esse toque de bênção especial, Jesus está oferecendo. Eu lembro que, como falei para vocês, a gente tem uma igreja que reúne na nossa casa. E aí é na sala de casa mesmo, irmão. Ou a gente coloca umas músicas para tocar, a gente prega, a gente ora, mas naquele ambiente familiar. E não é fácil, cada domingo numa casa diferente, não tem um prédio, não tem uma estrutura, e aí tem criança no meio nosso. Aí você sabe que tem uma sala assim apertada de criança, assim, para ficar quieto durante 1h30, é difícil. Correndo para lá e para cá, e às vezes aquele negócio. E assim, a gente está na liderança falando, de vez em quando a gente vê, meu Deus, que bagunça é essa aqui, santa, em nome de Jesus, né? Será que isso está funcionando? Não está funcionando? E eu estava assim, meio cabisbaixo. Foi 2 natais atrás. O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Não sei, esse negócio não está abençoando ninguém. E a gente teve um culto lá de gratidão, reuniu todo mundo. Geralmente a gente divide 2 grupos de 15 pessoas, porque a gente somos a mais ou menos 30. 30 chama muita atenção lá. A gente tem que dividir 2 grupos de 15, cada um num lugar. Mas nesse dia reuniu todo mundo junto e teve um momento de gratidão. Fala aí, bênção do ano e tal. Eu estava meio assim. Aí o pessoal, uma das irmãs levantou, quase chorando, falando assim: olha, eu queria agradecer. A gente falando, o pessoal falando: sou grato por isso. Eu queria agradecer por esse ambiente aqui que a gente tem, a nossa igreja aqui. Aí eu parei assim: opa. Eu queria agradecer porque comunhão dos irmãos. E aquilo que a gente faz aqui, a música que a gente canta junto, a oração que a gente faz, saber que tem esse grupo aqui todo domingo, e que a gente tem um grupo para chamar de família de igreja, tem sustentado a minha fé. E aí o outro irmão foi falando a mesma coisa, e o outro foi falando a mesma coisa. Aí o Senhor falou assim: a tua cabeça aí está uma bagunça, mas eu estou trabalhando na bagunça, meu filho. Tem gente que está tocando partezinha, um pouquinho, mas um pouquinho do céu, por conta dessa bagunça. Não é o que você vai fazer, é o que Deus está operando no coração das pessoas. Às vezes você está servindo no ministério, você está orando, você está engajado em alguma coisa, e na sua cabeça tem um ideal, tem uma pintura do como deveria ser, mas você não sabe qual é a pintura que Deus está fazendo dentro do coração das pessoas. Por meio do ministério que você acha que não está muito bom, por meio da oração, do tempo, do desgaste, da paciência que você está tendo em uma ou outra área. Mas tem gente que está sendo tocada, irmão. Nem sempre vai ser abençoado para saber o que está fazendo, tá? Mas a gente tem que acreditar que o Senhor está trabalhando. E às vezes Ele faz de uma coisa assim, de uma maneira um pouquinho mais inusitada. Porque aconteceu, da outra vez eu contei para vocês, e rapidinho vou rememorar, porque eu acho que nem todo mundo estava aqui, mas imagina, irmão, a gente sai daqui para o campo missionário. Você imagina, você acha que eu saí daqui pensando que quando chegar lá eu vou ter um cachorrinho? Claro que não, né, irmão? Vivendo com mala para lá e para cá, nem sei que dia que vão bater na minha porta e me expulsar do país, porque eu sou missionário. Não queria ter cachorro. Passamos vários anos lá sem cachorro, sempre gostei de cachorro, mas cachorro é benção, irmão, é bom. Quem tem cachorro aí? Levanta a mão aí. Ó. É bom, né? Mas dá trabalho, né, gente? É benção, mas dá trabalho. Mas não vou ter cachorro. Mas aí tem um casal, um amigo nosso, também missionário, eles tinham cachorro, tinha uma família, tinha um cachorro. Era esse aí, esse abençoadinho que você está vendo. Uma benção, o cachorro assim, inteligentíssimo, era cego, coitado, mas era assim, era maravilhoso, ele não batia em nada, andava bem, e ele ficou lá em casa, porque a família que ia viajar de férias, foi viajar de férias e pediu para a gente ficar olhando o cachorro 5 dias. Não tem problema não, é que nem tio, né? Eu cuido, começou a dar trabalho, eu devolvo, né? Só a parte legal. Aí não, 5 dias é benção, eu brinco com o cachorro, me divirto, depois devolvo para você. Mas eles foram viajar, 2 dias depois que começou, pandemia. Eles estavam fora do país, fechou a fronteira. Aí eles ficaram lá um tempo, esperaram abrir, não conseguiram voltar, tiveram que voltar para os Estados Unidos. E aí quando chegou nos Estados Unidos, falaram assim, ó, gente, é o seguinte, desculpa, mas vocês podem ficar um pouquinho mais de tempo com o cachorro aí? Porque a gente vai ficar aqui nos Estados Unidos só até a pandemia passar. Aí depois eu volto. Aí você já sabe o que aconteceu, né? O cachorro ficou lá em casa.
Foi uma bênção para a gente, irmão. Porque emocionalmente todo mundo aqui passou pela mesma pandemia, aquele caos. E o cachorro dentro de casa nos ajudou, distraiu. E a gente conseguia até sair de casa, que é para levar. Ele só fazia as coisas fora de casa. Então, ajudou, deu trabalho, mas ajudou. Foi uma distração. Foi bênção também. Foi bênção para a gente, 2 anos e meio depois, ele foi para o céu dos cachorros, coitado. Ele tinha uns problemas lá e, infelizmente, ele não resistiu muito tempo. Mas aí, depois que ele foi para o céu dos cachorros, a gente tinha uns negócios em casa, e brinquedo, e comida, não queria jogar fora, achou um lugar para doar. Achamos um lugar para doar, nem sabia que existia isso lá, uma ONG que resgatava animais na nossa cidade. Olha só, é uma bola de neve, né? Você começa com uma coisinha, vai acrescentando. Aí conhecemos. Aí no abrigo, um monte de cachorro ser adotado, ninguém nunca adotou um cachorro daquele abrigo, nunca tinha adotado. E aí a esposa viu e disse que, olha, vamos ajudar eles. Tem um programa lá que leva cachorro para casa, você fica com o cachorro um dia, aí depois você devolve o cachorro lá para o abrigo, é só para o cachorro acostumar com ir para casa, e quando ele for para a casinha dele, ele está acostumado, né, para ir para casa. Eu falei, não vai dar certo, minha filha. Eu trazer um cachorro para casa e vou ficar com ele um dia e devolver. Eu vou querer adotar, ué. Esse é o abrigo querendo dar golpe na gente, né? Não é só um dia. Aí ela insistiu, né? Eu sempre falo para o pessoal na igreja, pastor, né? Treinamento de casais, né? Quando um homem casa, ele tem que decidir, ou é ser feliz ou ter razão, um dos dois. Os dois não pode. E eu escolhi ser feliz, então a mulher tem razão. Aí ela teve razão, mas eu falei, a gente não vai adotar. E não adotamos. Eu pensei que eu tinha ganhado, rapaz. Aí eu falei, não, então não vamos adotar. E trouxemos uns cachorros para casa. Aí ficava um dia, a gente tirava foto. Aí o pessoal começava a ver. Como eu falei para vocês, eu tenho essa cara de asiático, chinês. Mas o pessoal lá não acha. Né? Eles falam assim, não, é estrangeiro mesmo. Aí eles começaram a ver que a gente estava mexendo com cachorro. E outros estrangeiros e outros chineses chamaram a atenção, mas esse cachorro é de vocês? Não, não é. A gente foi contar a história, é para adoção, etc. E para resumir a história, passou um monte de cachorro lá em casa. Ficava um dia, devolvia. Todos os cachorros que passavam lá em casa eram adotados. Não por nós, graças a Deus, por outros. Né? E aí foram lá, e casa e amigo, e tinha gente que era aquele dia não crente. Cada casa, irmão, cada casa que adota um cachorro desse, que faz um contato, é uma mesa que a gente senta, é uma oração que a gente faz, é um problema que a gente conhece, é um problema que a gente compartilha também, nosso. E Deus vai abrindo conexão, para a gente poder chegar com a palavra do Senhor Jesus, que motiva a gente a ajudar até bicho, para poder levar o nome de Jesus. A grande questão, irmãos, lembra da árvore da vida que a gente leu aqui? Essa cura do Senhor Jesus, e lembra do ministério de Jesus? As pessoas vêm. Quando a gente fala de missão, a gente sempre pensa que é em ir, né? Aí eu vou lá naquela esquina, aí eu vou pregar, e aí ele vai aceitar Jesus. Lembra da sua história, e da história de várias outras pessoas, de conhecer Jesus? A maioria dos casos, as pessoas vieram até Jesus, as pessoas vieram até a igreja, as pessoas vieram até a música, as pessoas foram atraídas, e lá o Senhor Deus as encontrou. Por isso que Jesus chama a gente de sal e luz. Onde tem luz brilhando no meio da escuridão, a gente é atraído. Onde tem sal para conservar o que você precisa conservar, você vai atrás do sal. Não quer dizer que a gente não deva se movimentar em direção àqueles que não conhecem o Senhor Jesus, não é isso. Mas no momento em que você estiver apegado no Senhor Jesus, no momento em que eu lá na China estiver apegado com o Senhor Jesus, e as pessoas nos verem envolvidos com coisas boas, elas vão serem atraídas para a luz do Senhor Jesus. E aí ele vai te dar a estratégia para falar, se for preciso, para abençoar, para orar. Mas você precisa ser o cheiro de Jesus para esse povo. As pessoas precisam entender você, nós como igreja, como algo positivo, como algo que está abençoando, como algo diferente em meio a um mundo tão louco e negativo. E é isso que tem acontecido, irmãos. E as pessoas se atraíram, e uma das formas tem sido por meio de ajudar esses animais. Até gato entrou no balaio, gente. Até gato. Mas como eu falei para vocês, a gente não adotou cachorro, mas a gente começou a fazer isso. Mas teve um dia, esse negócio de... Aí começa a entrar nesses grupos, né, gente? Esses grupos são bênçãos, mas de vez em quando... Aí
mandaram uma notícia no grupo. Mandaram uma notícia no grupo que tinha um cachorro, um cachorro perdido. Aí a gente achou esse cachorro perdido. Aí eu falei assim, como assim perdido, amor? Eu falei, não, está aqui perdido perto de casa, a gente tem que pegar, porque senão alguém vai atropelar. Eu falei assim, mas espera aí. Ele está perdido na rua, ele não está perdido no abrigo. Se a gente trouxer para casa, eu vou devolver para quem? Aí eu falei, não, esse cachorro tem dono. É certeza que tem dono, porque é um cachorro de raça. É caríssimo, é R$5.000 um filhote desse cachorro. Então vai ter dono? É claro que tem dono. A gente só vai trazer aqui para casa para ele não morrer na rua atropelado, porque a gente vai achar o dono rapidinho. Trouxemos o cachorro para casa, 1 semana, 2, 3. Cadê o dono? No meio de tratar desse aí, um outro que já tinha passado lá em casa, olha o tamanho da criança, já tinha passado lá em casa, ficou doente, só que ele não tinha uma doença física, era alguma coisa do ambiente, ele precisava ser tirado do ambiente que ele estava, para curar e para engordar de novo, ele perdeu peso. Aí a esposa falou, não, vamos trazer aqui para casa, que a gente já conhece ele. Eu falei, mulher, já tem um, aí 2, e vai que eles brigam também, né? Não se conhece. Aí eu falei, não vai brigar não, quando trouxer para cá para casa, a gente vai cuidar, quando ele ficar bom a gente devolve, esse é do abrigo. Aí tá bom, escolhi ser feliz, né, gente? Escolhi ser feliz. Foi lá para casa. Brigaram, irmão. Brigaram nada, irmão. Eles não são bobo, não. Eles sabem que se brigasse, um dos dois ia vazar, né? Aí se mancomunaram, parecia irmão. Dormia juntinho, brincava, era uma maravilha. Para resumir a história, irmão, estão lá em casa até hoje. Irmão. Bênção também, mas dá trabalho. Até brinquei com o pessoal, né? Que eu disse, olha, é por isso que eu estou vindo aqui no Brasil, irmão, para pedir oferta para sustentar cachorro. É mole? Brincadeira. Mas, irmão, eles são bênção. E foi acontecendo, e não está planejado, irmão. Não está planejado, aconteceu e foi chegando. Não é fácil, mas Deus tem aberto portas. Cada pessoa que conhece a história deles, eles falam, legal, vocês são muito bons. Não é bom não, bom é Deus. E aí começa a abrir oportunidade. Uma dessas que a gente... desses amigos que a gente encontrou, deixa eu só ver se eu consigo voltar aquele lá. Esses 2 aqui foram dados por uma amiga nossa que a gente conhecia, mas depois que ela adotou, a gente começou a conhecer mais de perto, começou a trocar mais informações, especialmente a Bel. Um dia, 11 horas da noite, ela recebe um telefonema. 11 horas da noite, telefonema, irmão, não é coisa boa, né? Aí eu falei, ih. Aí eu pensei, daqui a pouco ela me conta. Aí eu andei para lá, para cá, andei para aqui, para lá, para cá, e ela continuou no telefone, 1 da manhã, no telefone ainda. Eu falei, misericórdia, o problema é sério. Desligou o telefonema, falou, isso aqui era aquela fulana de tal que adotou esses 2, o Chelsea e o Max. O que foi com ela? Não, ela estava passando uma crise emocional muito séria, e ela estava compartilhando comigo que ela já passou por isso algumas vezes, e ela tem um pensamento de tirar a própria vida. Mesmo conhecendo o Senhor Jesus, ela tem alguns problemas muito sérios emocionais. E ela ligou para mim que ela não sabia o que fazer, ela estava desesperada. E ela falou assim, então fica comigo aqui no telefone, até se sentir que o coração está calmo. Se precisar, eu vou para sua casa, mas você não vai desligar até a gente calmar. E começou a conversar. Ela falou que tinha hora que ela ficava chorando uns 10 minutos, e estava só do outro lado. Graças a Deus ela ainda está lá, ainda é nossa amiga, está sendo abençoada pelo Senhor Jesus. A gente viu melhora na vida dela, mas a cura que Deus tinha para ela, que a gente tinha que participar, irmãos, ela vai acontecendo de maneiras inusitadas na nossa vida. Que a grande questão que a gente tem entendido não é sobre cachorro nem sobre gente, é sobre o que o Senhor Jesus vai fazer com aquilo que Ele tem colocado na sua mão. Não precisa ser cachorro, não precisa nem ser gente. Talvez você não goste de gente, né? Você fala, pastor, eu não gosto nem de falar isso, que pecado, né? Um crente que não gosta de gente, não tem problema não, irmão. Fala para Jesus, eu não gosto de gente não, mas eu quero abençoar. Me ajuda. Às vezes você gosta de mexer com coisa manual, não tem problema não, irmão. Se você pegar essa sua coisa manual que você gosta de fazer e colocar na mão do Senhor Jesus, Ele vai abençoar a gente assim mesmo. É eu e você que a gente tem padrão. Acho que todo mundo tem que pregar bem igual o pastor Wellington, tem que falar bem aqui na frente, pregar e cantar. Não é assim não, irmão. É assim não. Deus criou você na sua particularidade. Na sua particularidade Ele quer usar você, no seu esporte, no seu hobby, no seu querer. Deus tem usado, queridos, coisas de formas assim, inusitadas, que a gente não esperava que ia acontecer.
De tal forma, quem gosta de... Tem até um... A gente não pode estar associado com coisa positiva assim, de pregar o evangelho num vídeo. Mas a gente pode fazer uns vídeos de cachorro. Ajuda o cachorro. E aí isso vai levar para a próxima coisa. A gente começou a ter até uma identidade, porque é bom a pessoa... Para que você faz lá? Eu não posso falar que eu sou missionário. A gente tem uma empresa lá para ficar lá. Mas, não, tem um pessoal que ajuda com cachorro. É o pessoal que trabalha com jiu-jitsu. Tem um monte de identidade. Identidade positiva, eu espero que seja. E aí vira até canal, tem vídeo que a gente vai... A gente até que não entende. Mas vocês agora só trabalham com cachorro. Não, irmão, é a identidade que a gente pode mostrar. Mas é a identidade positiva. Isso tem atraído pessoas aos pés de Jesus. Da nossa forma. Mas Deus tem aberto portas. Só para vocês terem uma ideia, a gente não pode falar negócio de Jesus. Lá a gente não tem cartão de Natal, mas tem uns cartão de Ano Novo. É bem vermelho assim, a gente manda os cartão do cachorro. Que manda o pessoal, olha, feliz Ano Novo para vocês, e aí vai no cachorro. Mas, vamos falar aí para vocês, começou a aparecer até gato, irmão. Essa gatinha, coitada, caiu do 8º andar de um prédio, estava toda machucada, mobilizamos um monte de gente para cuidar da vida dela. Isso fez um monte de amizade, começou a fazer amizade lá na clínica veterinária, que a gente leva, dá um desconto para o povo, o pessoal mobiliza para ajudar os bichos, e isso a gente vai conhecendo mais gente, vai conhecendo gente dentro da clínica veterinária. Esses gatos todos, a gente achou, essa aí achou embaixo do carro, irmão. Quando eu vi, a mulher já estava embaixo do carro. Falei, o que você está fazendo? Você não é mecânica, minha filha? Não, tem um gato aqui. Falei, misericórdia, fomos lá tirar o gato lá de dentro. Essa daí foi os cachorros que acharam, irmão. Além de dar prejuízo o cachorro, ainda me acha gato na rua. Aí tem que levar para casa, tem que cuidar. Aí leva lá no veterinário, tem que levar primeiro o veterinário, né? Esse aqui, o nome dele, sabe qual é o nome dele? Moisés. Sabe por que o nome dele é Moisés? Desculpa, se tem alguém Moisés aí, desculpa aí. Mas amarraram ele num saco, porque ele nasceu com problema de vista, e jogaram no rio, irmão. Aí a esposa passando, eu nem sei como é que ela ouviu. Eu tive que descer uma ribanceira assim, irmão, para pegar gato no meio da água. Aí pegamos ele e levamos no veterinário. Aí o veterinário, a primeira coisa que eles perguntam, como é que é o nome dele? Ele não sabia, esse aí estava na lata. Falei, Moisés. Aí porque na Bíblia, aí o veterinário que não é crente começa a explicar para ele, na Bíblia tem um homem que foi achado na água, e Deus restaurou a vida dele, e ele viveu, viu? E vamos ver se esse gato não vai viver também, está vivo lá em casa dando trabalho, é cego, mas sobe nas paredes, irmão, que dá trabalho, aqueles gatos laranja, né? O pessoal fala gato laranja é meio maluco, ele é assim mesmo, é uma benção. Mas aí a gente vai lá, e de vez em quando o gato está internado, o cachorro, aí a gente vai lá, a gente faz os negocinhos, vai lá orar por gato e cachorro. Olha que sacrilégio, né? Não é por gato e cachorro não, irmão. É para chegar num ambiente lá que não conhece Jesus e dizer, olha, a gente confia em vocês, mas a gente confia em Deus também. A gente tem um Deus que mobiliza a gente para fazer coisa que até os outros não entendem. Porque Ele está aqui para abençoar a sua vida e a minha. Uma das amigas nossas que a gente fez amizade com elas resgatando animais, ela é americana, e a gente percebeu quando a conheceu, ela também investe muito, dá dinheiro e doa e gosta de resgatar animal. A gente percebeu quando fez uma amizade com ela, foi comer com ela, a gente pode orar antes de comer, né? Um hábito nosso, a pessoa deixa e tal, mas a gente percebeu que ela tinha alguma resistência, que ela tinha sido parte de igreja. Sabe aquele povo que é de igreja, que é machucado com a igreja? Quando a gente fala assim, irmão, é só um jeito de falar, tá? Ninguém é machucado com igreja, é machucado com pessoas. Igreja é uma benção, o problema é que eu e você que estamos aqui. Se a igreja fosse de cachorro e gato, ia ser tranquilo, tá? Mas é de gente. Mas Deus resolveu fazer igreja com gente. Então a gente coloca nossos defeitos e coloca lá. Então se você está aqui e é machucado com igreja, tira esse negócio da sua cabeça. Foi alguém. E assim, às vezes acontece, é só um dia mal que a pessoa estava. Mas o Senhor Jesus ama você e me ama, com nossos problemas aqui. Então, a igreja é Ele, e nós somos dele, que o nosso defeito a gente pode abençoar e ser abençoado também. E ela era assim, a gente percebeu, aí a gente não ficou muito gospel com ela não, sabe? Ficou assim meio devagarzinho. Mas aí a amizade foi crescendo, de tal forma, irmãos, que no último ano, antes de vir para cá, ela mandou uma mensagem para a Bel. Falou assim, olha, eu lembro que vocês leem a Bíblia, não leem? Aí eu falei assim, por acaso a gente lê a Bíblia? Aí falou assim, e vocês assim, por acaso teriam interesse em estudar a Bíblia comigo?
Ela falou assim: por acaso a gente tem. O Senhor foi abrindo o coração dela, ele e ela. A gente só está no meio do negócio, irmão. E aí ela resolveu passar uma mensagem para a gente. O problema é que ela mandou isso no nosso app lá. E a gente não pode ficar mandando muita mensagem gospel lá não, né? Mas glória a Deus, até hoje não deu problema. Mas o Senhor vai abrindo essa oportunidade de cura para as nações de maneira inusitada, de maneira única. A gente tem aprendido o seguinte: a gente só precisa permanecer no Senhor Jesus. O que vai acontecer, Ele vai mostrar para a gente. A gente só precisa ser fiel a Ele. Que é o testemunho que a gente tem também da igreja chinesa. Eu falei para vocês que a gente trabalha com os irmãos lá na igreja chinesa. E quando a gente está aqui, quer orar pela obra missionária, de vez em quando as pessoas começam a orar para que acabe a perseguição. Eu falei: irmão, você é livre para orar pelo que você quiser. Você é livre no Senhor. Mas esse não é um pedido da igreja chinesa, tá? Esse não é um pedido da igreja que é perseguida. Eles não pedem para que a gente ore para que acabe a perseguição. Eles também não estão querendo mais perseguição não, tá, irmão? Mas a oração que eles fazem, que eles pedem, é que Deus nos encontre fiéis a Ele. Eles acham que eles estão fazendo pouco. Eles acham que eles precisam fazer mais, ser mais ousados. Não basta a perseguição diária que eles têm. Qual a explicação para isso, irmão? Aqui no nosso texto, no verso 3, fala assim: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. A Bíblia está falando assim: nesse dia vocês vão ver por completo algo que já está acontecendo. O nome do Senhor Jesus está escrito na sua testa. É uma linguagem simbólica para dizer: se eu escrevo alguma coisa na testa, não tem como eu negar que está escrito aqui, não tem como esconder. Eu posso esconder o que está aqui no peito, posso esconder o que está na costa. Se está na testa, não tem como mentir. Vai dizer: todo mundo vai saber que você pertence ao Senhor Jesus. E é por isso que você não vai precisar de luz e de iluminação. E essa igreja chinesa tem experimentado isso, irmãos. Todos eles, esse é um grupo de obreiros que a gente dá treinamento, que a gente ajuda no treinamento. Como eu falei para vocês, tem uma igreja que cresce, são mais de 100 milhões de cristãos naquele país, irmão. Só que o país tem 1,5 bilhão de pessoas. Então 100 milhões não é nem 10% da população. Então tem muita gente que precisa ouvir o evangelho ali. E tem muitas minorias étnicas que não conhecem nada de Jesus. E esses irmãos, eles têm igreja, que se reúnem dominicalmente nas cidades, mas as igrejas deles estão envolvidas em levar Jesus a esse povo que não conhece o nome dele. Todos eles já foram chamados para serem interrogados. A gente brinca lá que é o chamado para tomar um chá. Mas nenhum deles parou o ministério. De vez em quando toma um susto, né? Mas não para. Eles não estão pedindo para que pare a perseguição, eles querem ser mais fiéis. Não sei se os irmãos lembram que teve uma notícia aí no novembro do ano passado. Um grupo de mais de 30 pastores foram presos ali no nosso país. Na nossa província, por acaso, numa cidade que fica a 300 quilômetros da nossa. E como foi na nossa província, aconteceu, e depois eu encontrei com um obreiro, que é o líder deles. Esse, na foto aí está mais escuro, mas está aqui na ponta de uma camisa listrada aqui. Ele é o líder deles. Eu encontro mais com eles, porque encontrar com todos eles chamaria muita atenção. E conversando com ele, falei: pastor, algum dos nossos obreiros que a gente tem contato direto foi preso? Ele falou assim: não. Um deles foi chamado para a polícia, foi interrogado durante 12 horas. Que ele queria saber se ele tinha compromisso, se ele conhecia eles. É o pastor que trabalha no meio das montanhas. Ele falou: e aí? Não, depois eles liberaram ele, mas eles continuam ligando para ele. E todos eles estavam reunidos. Qual que foi o grande problema? Essa ação que teve lá, prenderam vários líderes, foi um mês antes do Natal. No Natal é um momento de evangelização entre a igreja chinesa. Aqui no Natal a gente faz uma cantata, é bonito, né? Aquele irmão que nunca vem na igreja, vem também na igreja, né? O pessoal da igreja vem mais. Mas lá não, eles fazem um evento evangelístico. Então ele fala assim: geralmente a igreja não vai ter muito espaço. É uma igreja num espaço de 30, no máximo 40 pessoas. E naquele dia de Natal, assim, chama todo mundo. Se não couber, você sai. Deixa o pessoal que não conhece Jesus aqui dentro. E eles sabem que é arriscado, mas fazem assim mesmo.
Mas é um momento especial. Só que naquele Natal estava muito tenso, porque o pessoal foi preso. Eu perguntei para ele, e aí, o que é que vai fazer? Vocês vão continuar fazendo a programação? Ele falou, eu não sei, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu estava doido para falar para ele assim, não faz nada não. Medroso, né? Eu falei, não faz nada não, que eu não quero que vocês sejam presos. Mas aí, a Bíblia fala o seguinte, né, irmão? De vez em quando você passa, é um provérbio, você passa de sábio se você fica calado. Aí nesse dia eu fiquei calado. Eu queria falar para ele não fazer, eu falei só calado. E aí, pastor, a gente vai fazer alguma coisa, então tá bom. Aí a gente encontrou no final de novembro. Como ia ter programação de Natal, eu falei assim, vamos encontrar de novo só em janeiro, depois do ano novo. Aí eu falei para ele, se eu vier aqui para encontrar com você, e se você estiver aqui é porque deu tudo certo. Se você não tiver, alguma coisa deu errado. Porque a gente não fica trocando telefonema, eu não posso trocar telefonema com ele, mandar mensagem, que é muito perigoso. Ele nem tem meu nome, meu telefone, eu também não tenho dele, que é por questão de segurança. Mas aí marcamos, aí oramos, o nosso pequeno grupo, que é onde na nossa casa a gente fez a programação de Natal, com cuidado, mas fizemos, estivemos entre nós ali, e aí naquela ansiedade para saber o que aconteceu, quando deu janeiro, encontrei com ele e falei assim, eu olhei e ele estava lá, eu falei, glória a Deus, o senhor está aqui. Primeira notícia boa, segunda notícia boa, e aí, como é que foi Natal? Aí ele abriu um sorriso e falou, não, nós fizemos programação. A igreja dele reuniu mais ou menos 40 pessoas. Eu falei, no dia tinham 40 pessoas, mais da metade aí é de gente que nunca tinha ido na igreja antes. Ouviram do evangelho e gente aceitou o nome de Jesus e eles estavam ali no meio da programação. Eu falei, e aí, pastor, deu algum problema? Eu falei, até agora não. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, aquele irmão lá que foi interrogado, e ele fez também. Lá no meio da montanha, ele reuniu os irmãos, e lá, porque tem gente que mora no alto da montanha, gente que mora embaixo, ele vai lá no alto da montanha, faz uma celebração, vem lá embaixo, faz outra celebração, e o nome de Jesus foi glorificado ali durante o Natal. Eu, glória a Deus. Aí eu já estava feliz, então deu tudo certo, ninguém está preso. Não, peraí, ainda tem mais. Falei, o que aconteceu? Tem o pastor U, lembra dele? Está aí sentado ali na mesa, um mais carequinha que tem ali. Eu falei assim, não, o pastor U lá, eles têm um espaço um pouquinho maior. Eles alugaram um lugar comercial mais distante, mas eles reúnem, lá cabe umas 100 pessoas, ou mais. Geralmente eles vão lá umas 60, 80, até 90 pessoas no culto deles lá. E eles falam, eles saíram convidando gente, eles queriam que fossem 100 pessoas na programação, mas eles perderam a mão. Aí no dia da reunião, apareceram 200 pessoas. Aí eu olhei para ele e falei assim, misericórdia ou glória a Deus? Eu não sabia, né? Eu falei, e aí? E aí que eles pregaram. E aí? E aí que eles cantaram. E aí? E aí que o pessoal conheceu Jesus ali. E aí? E aí o que, pastor? Deu algum problema? Não. Eu falei, glória a Deus então, ué. Então é glória a Deus. Porque a gente cantou ali, as portas do inferno não vão prevalecer. Não prevalece mesmo não, irmão. Às vezes a gente é medroso, que nem eu aqui. Mas a igreja tem o poder do Senhor Jesus e vai caminhando. E o Senhor vai chegando, e o Senhor vai transformando. Esses líderes tinham tudo para fazer bem menos, mas eles estão engajados com o Senhor Jesus, não é com nenhum outro compromisso. E tem alguns exemplos, cada um deles tem uma história de vida única, mas eu queria trazer só o exemplo de um, desse que está costa para você aqui numa cadeira de roda. Esse rapaz é um líder fantástico, ele trabalha entre deficientes físicos. Ele mesmo, ele nasceu, imagina, mais de 40 anos atrás, no meio da montanha, irmão. E os pais dele os viram sem estudo, sem conhecimento, com as pernas visivelmente paralisadas, não sabiam o que fazer. Sabe o que eles fizeram? Botaram ele dentro de uma caixa e esconderam dentro do vagão de um trem de carga e mandaram para a capital. Um bebê sozinho. O bebê chegou na capital, o pessoal olhou para ele. O que é isso aqui? Não tinha nome, não tinha identidade, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém que conhecia. Era um bebê dentro de uma caixa. Não sabia o que fazer, mandaram para um orfanato. O orfanato olhou para aquele bebê. O que a gente vai fazer com isso aqui? Nem o orfanato sabia o que fazer. O chinês é muito prático. Ele falou assim, não tem esperança para essa criança aqui, isso aqui não tem esperança. Mas naquele dia, aprove ao Espírito Santo de mandar uma mulher ali, uma missionária do Senhor Jesus ali. E ela chegou lá e falou assim, o que está acontecendo? Ela viu que o pessoal estava agitado. Ela falou assim, menina que chegou aqui. E o que tem ele? A gente não sabe o que fazer com ele.
Ela falou, sabe sim, eu vou cuidar dele. Eu vou amar esse menino, eu vou ser a mãe desse menino. Eu falei, você está louca? Eles falaram para ela, você está louca? Isso aqui é um trabalho, isso é 10 anos de trabalho exclusivo. Você vai ter que viver com esse menino dia e noite, noite e dia. Não tem problema não. Eu tenho um problema muito maior do que o dele. E teve uma pessoa que me amou e resgatou a minha vida. Eu vou amar esse menino. Eu vou ser a mãe desse menino. E ela não podia nem adotar o menino, tá? Que nem a gente fala aqui no Brasil de papel passado. Não podia. Mas ela decidiu que ia amar aquele menino. E ela amou aquele menino, cuidou daquele menino. Quando esse menino fez 18 anos, e por ele ter uma deficiência física, lá o governo dá alguns privilégios e ele tinha a opção de estudar o que ele quisesse. Ele falou assim, ó, o que você quer estudar então? Aí ele falou para o pessoal da igreja, que ele cresceu no ambiente de igreja. Ele falou assim, eu não sei o que eu vou estudar ainda, mas vocês vão ter que me ajudar a estudar a Bíblia e a conhecer mais de Deus, porque eu sei que eu posso estudar qualquer coisa, mas eu quero alcançar outros que, assim como eu, têm uma deficiência física, e eles acham que aquela deficiência física define quem eles são, e eu quero falar para eles que, assim como eu hoje sei, define quem eu sou é o Senhor Jesus. Quem me deu vida, quem me resgatou foi o Senhor Jesus, e hoje ele está ali, irmão. Ele é aquele membro de igreja perfeito, pastor. Ele convida o pessoal, ele traz o pessoal para a reunião, ele faz o programa, ele faz o PowerPoint, escolhe as músicas, ele toca, ele prega, ele faz o apelo. Ele só não passa a ofertinha porque os caras não são crentes, então pega mal, né? Então sem oferta. Mas é maravilhoso, é uma bênção. O pastor que é o líder dele fala assim, esse aqui, quando eu vou lá na reunião dele, eu sou auxiliar dele, porque é ele que faz tudo. É casado, tem filhos, inteligentíssimo. E quando eles contaram essa história para mim, eu falei, pastor, que testemunho lindo, maravilhoso. Como é que é o nome dessa missionária? Aí o pastor falou assim, eu não sei o nome dela não. Aí eu falei, puxa, pastor. Aí a história que ia contar lá no Brasil não vai ter muita graça agora. Você não me falou o nome dela, que eu ia pesquisar os detalhes dentro da vida dela. Tá bom, pastor, de onde que ela é, qual o país dela? Eu falei, eu também não sei não. Falei, não, pastor, aí você me quebrou 2 vezes. Nem o país você sabe, não sei. Aí eu parei assim, brincando com ele, meio chateado, meio brincando. Falei, puxa, tá bom, não tem problema não. Aí eu parei e falei assim, rapaz, isso aqui é para eu aprender. Eu sei o nome da missionária, eu estou enchendo o saco do pastor aqui. O nome dela é Jesus. O país dela é o reino de Deus. O nome dela é irrelevante. Assim como o meu nome e o seu nome são irrelevantes. O nome de Senhor Jesus é que precisa ser lembrado, exercido, exaltado, cantado e glorificado. E é isso que está acontecendo, irmãos, ao redor do mundo. Meu desejo é que um dia alguém esteja com uma família restaurada, alguém esteja com uma vida restaurada, alguém esteja transformado e alguém chegue, puxa vida, você está diferente, hein? Eu lembro de você lá embaixo. Rapaz, que mudança, hein? Que benção. Eu falo, rapaz, você não sabe. Isso aí foi uma pessoa lá, um grupo lá que me convidou. Se eles não tivessem me apoiado naquela época, eu nem ia estar aqui não. Falei, olha que benção, bom, hein? Que benção, que legal. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome do grupo? Eu falei, esqueci. E é o seu nome que vai ser esquecido. Mas o nome de Jesus transformado na vida da pessoa vai estar lá. Que o nosso nome seja esquecido. Que o nome de Jesus seja glorificado. Aos redores desse mundo aí, irmãos. Que você nem saiba que a oração que você fez aqui, e que o dinheiro que você enviou, e que o amor que você enviou, transformou gente do outro lado do mundo. De vez em quando você fica sabendo, que nem a gente vem aqui para contar. Mas tem muito que você não vai ficar sabendo. Mas o nome de Jesus vai ficar lá. O nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai permanecer. Essa é a nossa função, irmãos. Quem canta que ele cresça e que eu diminua, tem que ser de verdade, irmão. Se você fizer alguma coisa, ninguém dizer nenhum obrigado, assim, glória a Deus. Para com isso. Ah, pastor, você não sabe o que eu faço. O Edson não dá um obrigado. É homem, rapaz, vai errado mesmo. Agora tem um Senhor Jesus que está olhando para a tua vida e está dizendo assim, segue em frente. É Ele que importa.
Segue firme no Senhor Jesus. Não interessa se o pessoal não está vendo seu esforço. Para com isso. Você defender dos seus amigos, sua mãe, seu pai, a tia, o cachorro, agradecer. Às vezes nem o cachorro agradece. Pior que cachorro é mais agradecido que gente, né? Mas, irmão, isso aí não pode parar, gente. Não pode parar. Porque no dia do Senhor Jesus, Ele vai chegar e vai falar assim, olha, lá no verso 7 que a gente leu aqui. Eis que vem em breve. Feliz. Feliz na Bíblia, toda vez que você lê feliz na Bíblia, é bem-aventurado, é a mesma coisa, tá? Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Dizendo que você está guardar na Bíblia, queridos, não é você entender e memorizar. Guardar na Bíblia é você entender e aplicar e viver. Você está entendendo quem é Jesus e está vivendo? Deus está te abençoando, vai continuar te abençoando. E Deus está falando, eis que vem em breve. Então segue em frente. Segue em frente, irmão. Segue em frente abençoando o povo. Segue em frente terminando essa obra aqui em nome de Jesus. Para construir quadra ali, já falou que é quadra missionária. Glória a Deus. Para trazer gente para cá. Para entrar. Para chutar uma bola. E ser transformado por Jesus. Para vir aqui sentar e olhar. E admirar. E um dia chegar aqui dentro. E Jesus tocar na vida dele e ser transformado. A gente não pode parar. E eu queria que você lembrasse de uma coisa, para a gente terminar aqui. Esse grupo de irmãos, eles têm um projeto muito interessante, que é na Vila de Leprosos. Nem tem mais no Brasil, né, irmão? Muito raro. Tinha. Mas lá ainda tem, também quase não tem. Mas tem um lugar lá que o pessoal vive, Vila de Leprosos. E eles tinham que viajar umas 5 horas, eles se revezam para ir lá. Aí eu falei, poxa pastor, mas que legal e tal, mas não, a gente vai continuar indo lá. Mas por que, pastor? Porque eu gosto de ir lá. Mas por quê? Porque lá ninguém quer ir. E aí é no meio da montanha. Então a gente faz o culto livre. A gente grita, canta e faz tudo, brinca com o pessoal, fala de Jesus abertamente, que ninguém quer ir lá. Eu falo assim, a gente já mudou, a gente já falou para os moradores de lá, que lá o nome não é Vila de Leprosos não. O nome lá é Vila da Graça. Os moradores lá já sabem, já mudaram o nome. E eles já mudaram o nome daquele lugar. E ele falou assim, uma coisa muito interessante, que quando a gente foi, a primeira vez que ele foi lá, ele foi com um grupo de pessoas. Na segunda vez, ele foi com a pessoa que iniciou esse ministério. E ele falou assim, é muito interessante que esse irmão foi comigo lá. E eu aprendi com ele como é que a gente faz quando chega lá para chamar o pessoal. Aí sabe o que ele faz? Fala assim, pastor, ele vai na frente assim, não sei se dá para você perceber, mas são casas. Então assim, é uma área assim que deve ter mais ou menos uns 100 metros assim, e tem várias casinhas. Aí ele vai de rua em rua. Ele vai chamando o pessoal. Como é que ele chama o pessoal? Ele fala assim, ó, vem para fora. Vem aqui para o centro de convivências. Jesus chegou. Jesus chegou. Vem que Jesus chegou. Essa é uma ilustração, irmãos, do que acontece quando a gente chega no lugar. Mesmo com seus problemas, com seus defeitos ou suas falhas, que você está trabalhando, que eu sei. Mas confiados na cruz de Cristo, no amor dele, quando a gente chega, aquele negócio que Paulo falou, chega o cheiro de Jesus. Para alguns cheiro de morte, mas para outros cheiro de vida. Por mais que nós tenhamos os nossos problemas, que a gente acha que a gente precisa melhorar muito, glória a Deus, continua pensando assim, tá? Mas quando você está confiado em Jesus, quando a gente vai chegando, o cheiro de Jesus vai chegando. As pessoas vão sendo atraídas para a luz, vão sendo atraídas para o que é bom. E aí um dia o Jesus vai tocar na vida dela, e ela vai ser transformada. Então siga fiel ao Senhor, siga amando ao Senhor, siga se doando ao Senhor, siga dizendo para Ele, Pai, na minha dificuldade, me faz bênção para quem está do outro lado da rua e para quem está do outro lado do mundo. E assim a gente confia no nome dEle. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome e nós descansamos na promessa de que este ministério e que a obra de transformação é Tua e não nossa. Nós louvamos o Teu nome e glorificamos o Teu nome pela Tua misericórdia, bondade e paciência conosco. Senhor, nós queremos ser bênção para os outros. Nos usa, Senhor, nos usa para abençoar, nos usa para trazer essa cura para as nações. E começa por curar o nosso próprio coração, Senhor. Por vezes está magoado, Senhor, está triste, abatido.
Que o Senhor nos revigore nessa noite, que teu Espírito venha, limpe, transforme, cure, levante e use a tua igreja para ser bênção e luz para as nações. Nós confiamos no Senhor e glorificamos o teu nome, e assim a gente faz em nome de Jesus. Queria chamar a minha esposa aqui, só o pessoal que vai falar aqui, pode, o pessoal já está da música aqui. Queria chamar o nosso promotor de missões aqui, representando a igreja. Quero deixar uma lembrancinha pequena. O irmão pode sentar, é um minutinho só. E a gente queria deixar uma coisa assim meio grandinha. Ele tem uma obrigação de deixar isso na igreja, não pode levar para casa. Estou brincando, mas a qualquer sala aí, pode ser lá no gabinete do pastor. Aí quando os irmãos veem os negócios assim que os irmãos não entenderam, aí você fala, foi aqueles missionários lá que falou em línguas na igreja. Aí vocês já sabem de onde é. Então vou deixar com ele, ele vai estudar, ele vai ter que dizer para vocês o que isso significa, tá bom? Não, vou dar uma colher de chá para ele, vai? Vou dar uma colher de chá para ele. A esposa vai traduzir para ele. Facinho, aqui está escrito Ping An Shila, significa paz e alegria. Então quando os irmãos virem isso aqui, nosso Deus que traz paz e aqui alegria. E Ele vai trazer alegria completa para a nossa vida, enquanto a gente estiver no caminho com Ele. Muito obrigado, igreja, pelo carinho. A gente está à disposição dos irmãos, tá bom? Um abraço aí, pastor, a igreja. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa mais, quer saber mais de cachorro, chega perto da gente aqui que a gente conta mais para você. Que Deus abençoe.